Hoje eu resolvi gravar, que eu vou estar falando sobre um assunto muito legal da gente estar conversando sobre ele, que é uma ignorância. A gente chama esse assunto de tabu, porém a população brasileira trata como um tabu, então vamos estar falando sobre ele sim. Se inscreve, deixa o like e roda a vinheta. Sobre um assunto muito chato, porém que a gente tem que abrir nossa mente e nossa visão sobre ele, que é a AIDS, um vírus que muitas pessoas têm e que a maioria não se abrem com amigos nem com família por medo, com vergonha, pelo preconceito do próximo com essas pessoas. Então a gente vai estar falando sobre a AIDS, que é um assunto que é uma ignorância imensa minha. Eu revelo que é uma ignorância imensa minha tá tratando esse assunto como um tabu. Porém, como o assunto é tratado como um tabu na população brasileira, na humanidade é tratado como um tabu, então vamos estar sim falando desse assunto, vamos estar abrindo um pouquinho nossa mente sobre o assunto. E vamos ter mais empatia, amor ao próximo, às pessoas que têm o vírus. É isso que eu peço, é isso que eu quero falar sobre. A gente ter mais amor ao próximo, entender mais um pouquinho do vírus, o pouco que eu sei também, e o pouco que eu entendo, e eu quero estar falando sobre isso hoje. Que eu nem ia gravar vídeo hoje, porém, eu acordei com uma matéria sobre o assunto, e eu achei que era um assunto que a gente tinha que falar sobre, tratar um pouco dele, sabe? Então, vamos entender um pouquinho, né? Ter mais amor ao próximo, saber o que é AIDS, essas coisas. E não pega só da gente estar falando com aquela pessoa, não pega assim, né? Nada pega assim. Então, vamos entender um pouquinho, ter mais empatia e amor ao próximo, claro, né? A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combate a infecções. É real, eu já tô vendo aqui, o assunto é muito puxado. Mas, né? O vírus pode ser transmitido por sangue, sêmen ou contatos ou fluidos de contatos vaginais infectados. Então, a gente já percebe que não é só da gente ter aquele contato com uma pessoa, a gente tá falando ali com a pessoa, vai ser transmitido pelo sangue da pessoa ou por sexo. Assim. Então, a gente tem que abrir um pouco a nossa mente, né? Por produtos sanguíneos, então, pelo sangue que eu já tinha falado, então, produtos sanguíneos, por agulhas sujas ou sangue não testado, por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção, de mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação. Se a mãe já tiver, pode sim estar transmitindo para a criança, e a criança já nascer com a doença. A criança pode já nascer com a doença, ou também pode pegar durante o parto ou a amamentação. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você, mãe, que já tem a doença, vai ter um filho. Então você tem que procurar um médico para ter aqueles processos, para não correr o risco de seu filho ter também o vírus, né? Alguns sintomas são gripe, febre, dor de cabeça ou dor de garganta e fadiga. Não existe cura para a AIDS, como a gente já sabe. Porém, existem medicamentos que a gente pode estar combatendo um pouquinho daquele vírus. E para não ter e reduz o risco de infectar pessoas. Desculpa que eu errei um pouquinho aqui, me enganchei. O remédio reduz o risco de infectar as pessoas, então é bom a gente se tratar quando a gente descobre. E se tiver cedo, se o vírus estiver pequeno, melhor ainda a gente se tratar, não acha? Não correr aquele risco de infectar pessoas. Eu costumo chamar o vírus, muitas pessoas chamam de AIDS, de HIV, eu chamo de soro positivo, que muitas pessoas chamam de soro positivo, porque eu já assisti muitas séries sobre gays, que antigamente eram os gays que tinham era o número avançado de gays que tinha AIDS. Então,
muita gente chama de soro positivo, é o que eu chamo a AIDS de soro positivo, que a gente pode chamar do jeito que quiser, porque é uma doença horrível e, né, ninguém quer ter, mas a gente tem que ter empatia se descobrir que aquela pessoa tem, um parente, um familiar, um amigo, essas coisas. Os casos por ano no Brasil são de 150 mil a mais, muito mais, só que a base é de 150 mil por ano. Imagine 150 mil pessoas infectadas por ano. Gente, usem proteção quando for fazer sexo, usem proteção. Quando você for fazer uma tatuagem, veja a agulha se a pessoa tá tirando aquela agulha na hora, não use a agulha do próximo, essas coisas. Tenham mais cuidado para não ter esse tipo de coisa, você não pegar o vírus, porque não existe cura e as pessoas têm muito preconceito ainda na humanidade, na população, com outras pessoas que têm o vírus. Então tomem cuidado, pelo amor de Deus, tomem cuidado. Façam sexo com camisinha, tenham cuidado com agulhas, quando você for em um posto, quando você for fazer uma tatuagem, essas coisas, pelo amor de Deus, tenham cuidado. E mães que tá grávida, que você já tem um vírus, tenham mais cuidado ainda, pelo amor de Deus, para a criança não pegar. Vão ao médico, façam o tratamento, que existe tratamento. Hoje para tudo tem tratamento, não tem cura por vírus, como a gente já sabe, mas tem tratamento. Então, pelo amor de Deus, faz o tratamento para não correr o risco da sua criança nascer com o vírus. E o medicamento, eu acho que, eu não sei todos os medicamentos, porém é o antiviral HIV, que é um tratamento bem comum para as pessoas que têm o vírus. Então faça um tratamento, não fique com vergonha de dizer o que você tem, porque hoje em dia para tudo tem um jeito, né? Só não tem, como eu já disse 1000 vezes, não tem cura, mas a gente pode reduzir para não infectar outras pessoas. Então, abra mais sua mente, abra mais sua visão, e você que não tem também, tenha mais empatia ao próximo. Porque a gente tem que ter muita empatia, porque a gente não sabe do nosso amanhã, não sabe do amanhã dos nossos familiares, não sabe do amanhã dos nossos amigos. E se uma pessoa que a gente gosta, um ente querido pegar, a gente vai ter preconceito? Não vai querer se afastar daquela pessoa porque ela está com isso? Então, né, vamos ter mais amor ao próximo, amigos. E o remédio também previne infecções secundárias e complicações, então é muito legal a gente estar fazendo tratamento e ter a mente mais aberta. Tipo, várias pessoas pegam e falam assim, eu vou morrer, então não vou me tratar. Gente, mas é amor à vida, porque a gente não sabe, algo pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, você pode estar ali com aquela doença, mas a gente fazendo o tratamento, assim que descobre, é tipo um câncer, só que o câncer tem cura, porém a AIDS não tem. É tipo um câncer que a gente pode diminuir e vai se tratando e reduz a capacidade de infectar outras pessoas. Eu queria estar falando sobre esse assunto por isso, para a gente abrir mais um pouquinho nossa mente, para a gente ter mais empatia, amor ao próximo, porque a gente não sabe do nosso amanhã e de nada. Então, era sobre isso que eu queria falar. Obrigado por assistir o vídeo, vocês que assistiram. Desculpa por estar falando sobre esse assunto, porque é muito chato estar falando sobre ele, que não era nem para ser um tabu esse assunto, porém é. Então a gente vamos falando, eu falei sobre ele para a gente abrir um pouquinho nossa mente. E você que tem, se cuide, você que não tem também, se cuide para não pegar. E obrigado mesmo por assistir. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, se gostou, se não gostou, não posso fazer nada, sinto muito. E beijos.